Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Nesta videoaula veremos agora o nosso quarto exemplo em relação a todas as propriedades possíveis de função do segundo grau. Pedrinho, eu já estou cansado de já ver esse tanto de exemplo, mas eu não sei se você percebe, mas a cada novo exemplo que eu coloco aqui para você, acaba aparecendo uma característica diferenciada em relação a essa parábola. Então é interessante que você veja todos esses exemplos aqui que eu coloco para você, beleza? Para não haver surpresa na hora dos exercícios e não haver surpresa também na hora da prova. Então acompanhe aqui junto comigo. Temos aqui f de x igual a x ao quadrado mais 1. Agora o meu objetivo, primeiro, é encontrar os valores de A, de B e de C. Pedrinho, bem, eu sei que o valor de A é o camarada que acompanha o x ao quadrado, então ele já vale 1. O B então vale 1, né, professor? E o C vale 0. Cuidado! Lembre-se que o B é o camarada que acompanha o x. Mas, Pedrinho, ele não tem. Tem sim, ele está omitido. Ele vale 0, amigão. É como se eu estivesse acrescentando um 0x aqui. Então, veja que esse camarada grudado no x equivale ao nosso valor de B, que no caso aqui é 0. E o C é o termo independente, ele nunca vai vir acompanhado de x. Esse camarada já vale uma unidade. Agora, vamos à propriedade do Azinho. O que o A fala mesmo da nossa função? Pedrinho, eu sei que quando ele é positivo, ele fala que a concavidade do meu gráfico, da minha parábola, é para cima. Perfeito, tá aqui, ó. Concavidade para cima, ou seja, minha parábola é feliz, assim como a vida. Agora, vamos aqui para o valor de C. Perceba que o valor de C é exatamente 1. E o que ele determina para a gente? Onde o nosso gráfico vai tocar o eixo Y, ou seja, exatamente na coordenada 0, 1. Lembre-se que a característica de todos os pontos do Y é que o x vale 0. O primeiro valor é 0. Vamos mais. Como faremos agora para encontrar as raízes dessa função do segundo grau? Pedrinho, você falou que raiz é sempre igualar a 0. Então, vou pegar x ao quadrado mais 1 e vou igualar isso aqui a 0. Perfeito. Agora, esse 1 positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, teremos que x ao quadrado é igual a menos 1. Mas se tal quadrado passa para o outro lado o quê? Mais ou menos a raiz. Então, aqui significa que x é igual a mais ou menos... E olha a bagaceira que está dando aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Amigão, isso existe? Jamais. Então, é por isso que a gente fala que, nesse caso, que o nosso x não pertence aos reais. Ou seja, esse daqui é o caso em que não temos raízes. Essa equação não tem solução, amigão. Então, se a gente não tem raiz, então a gente acabou de cair numa situação em que o gráfico não toca o eixo x. E que, além disso, o nosso delta vai ser o quê? Negativo menor do que 0. Quer ver? Vamos brincar aqui. Vamos calcular o valor do nosso delta. O delta vai ser igual a b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que também é 1. Bem, 0 ao quadrado é o próprio 0. 4 vezes 1 fica 4, mas como temos negativo aqui, o que vai aparecer para a gente? Menos 4. E quando o delta é negativo, significa que a gente não tem raiz. E se não tem raiz, o gráfico não toca o eixo x. E olha que bacana, concavidade para cima. Concavidade para cima e não toca o eixo x, nosso gráfico ficará totalmente acima do eixo x. Veremos daqui a pouco quando formos construir. Mas antes disso, vamos encontrar o vértice dessa parábola, né? Tem sua importância esse camarada. Vértice não vai mudar a ideia. Mas, Pedrinho, nesse caso eu não consigo calcular o x do vértice pela média das raízes. Perfeito, não consegue. Mas a gente já viu que existe uma outra forma. E que forma é essa? O menos b sobre 2a. Basta fazer menos b sobre 2a e você consegue encontrar o x desse vértice. Bem, fazer menos o b é trocar o sinal de b. Como ele vale 0, não vai alterar muita coisa aqui pra gente. Teremos menos 0. E embaixo no denominador teremos 2 vezes o valor de a. Ou melhor, teremos 2 vezes 1, que é o próprio 2.
E 0 dividido por 2 fica quanto pra gente? 2. Então significa que o nosso x do... eu tô doido. Na verdade, 0 dividido por 2 dá 0, gente. Beleza? Isso aqui eu paguei um gorila, não foi nem um mico, não. Beleza? Então daqui, ó. Então nosso x do vértice vale 0. Deu tempo. Nem precisa editar. Tranquilo? Então, temos aqui que o nosso x do vértice vale 0. Agora vamos para o y do vértice. Tem uma forma muito simples que eu sempre comento com vocês. Basta você aplicar o valor do x do vértice na nossa função. Ou seja, basta calcular o f de 0 aqui nesse caso. Pedrinho, é sempre f de 0? Não. Se aqui eu tiver o x do vértice 2, você manda 2 para cá. Se aqui eu tiver 1 milhão, você manda 1 milhão para cá. E função, como vimos na parte introdutória, é pensar em quê? Substituição. Então, aonde tem x, você coloca 0. E o que teremos aqui? 0 ao quadrado mais 1. Olha aqui, ó, substituindo, 0 ao quadrado mais 1. Tudo isso vai ser igual a 0 ao quadrado é o próprio 0, que mais 1 continua 1. Pronto. Então, significa que a coordenada desse vértice vai ser x igual a 0, y igual a 1. Por sinal, eu não sei se você percebeu, ele coincidiu de acordo com essa estrutura de fórmula, onde não temos o b. Então, quando a gente não tem o b, você vai perceber o seguinte, que o vértice, esse aqui, as coordenadas do vértice, elas vão ser coincidentes em relação às coordenadas de onde o camarada toca o eixo y, ou seja, já de acordo com o c, a gente já consegue obter as coordenadas do vértice de cara. Agora tem um problema. Forma fatorada? Bem, para a gente fazer essa forma fatorada dentro dos números reais, primeiro, é possível? Bem, vamos ver, né? Temos o valor de a. O a vale 1, basta substituir aqui. Só tem um detalhe. Eu não tenho as raízes reais. Então, para você que está no primeiro ano do ensino médio, isso daqui, ó, não existe. Isso daqui, ó, esquece. Não vai existir para você, tudo bem? A gente não vai ter solução para esse caso. Tranquilo, fechou? Você que está no terceiro ano do ensino médio já está estudando para o vestibular, então, amigão, não precisa esquentar a cabeça com isso aqui agora, porque na aula de polinômios, aí sim, polinômios e equações algébricas, a gente já vai conseguir resolver esse tipo de coisa, tranquilo? Então não se desespere. Aqui a gente está construindo esse conhecimento. Agora vamos para a fórmula canônica. Essa conseguimos. Lembre-se que a fórmula canônica depende das coordenadas do vértice e do valor de a, que vale 1. Sendo assim, o valor do a valendo 1, já colocamos aqui. As coordenadas do vértice equivalem a 0 e 1. Aqui está, 0 e 1. Lembrando que aqui dentro você troca o sinal e aqui você mantém o sinal do y do vértice. Não sei se você percebe, mas essa estrutura é exatamente a mesma coisa que essa estrutura. Amigão, veja como é rápido você obter as coordenadas do vértice tentando encontrar essa fórmula nessa estrutura. Então, x ao quadrado mais 1, eu poderia ter escrito como x menos 0 ao quadrado mais 1. E já tenho as coordenadas do vértice sem fazer cálculo algum, 0 e 1. Percebeu? Aí que está a mágica em pensar nessa fórmula canônica que aparece para a gente. Bem, agora o meu objetivo é tentar desenhar esse gráfico que aparece aqui. Como eu já comentei com você, perceba que a concavidade é para cima e não tem raiz. Se não tem raiz, não toca o x. Concavidade para cima, o gráfico vai ficar totalmente acima do eixo x. Então teremos algo mais ou menos assim. Aí vocês fingem que vai ficar bonitão, tá? Aqui, ó. Pronto. Algo mais ou menos assim. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y. Como combinado na aula passada, colocamos primeiramente todos os pares ordenados que obtemos aqui. Cara, nesse caso a gente só obteve um. A gente acabou não tendo tanto ajuda assim. Mas beleza, vamos colocá-lo aqui. Então já temos aqui o vértice de coordenadas
0 e 1. Agora, o que você pode fazer para obter outros pontos? Você anda a mesma quantidade de casas de x para a esquerda e para a direita. Andando essa quantidade de casas, você substitui esse valor aqui e encontra o y correspondente. Por exemplo, se eu substituir naquela conta x igual a 1 e x igual a 2. Vejamos, x igual a 1. 1 ao quadrado dá 1, que mais 1 fica 2. Opa, 2? Então esse camarada vai estar por aqui assim, ó. Tá aqui. Y igual a 2. Próximo camaradinha, x igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 1, 5. Opa, então no x igual a 2, esse camarada vai lá para o 5. Vamos supor que seja aqui, ó. Pronto. Agora, lembre-se que o seu gráfico em relação ao vértice, ele é simétrico. Então, o desenho que temos aqui desse lado direito que obtemos, também teremos do lado esquerdo. E a gente vai ter algo semelhante a isso daqui. Olha que bacana! Afinal, pela simetria, se eu fizer a conta com o menos 1, tem que ser o mesmo resultado do 1, ou seja, eu tenho que obter a mesma altura 1. Agora, se a gente fizer a conta para o menos 2, o meu resultado tem que ser o mesmo do 2, por causa dessa distância do vértice a cada um desses camaradas. E que resultado é esse? Era o 5 que obtemos bem aqui. Com isso, esse vai estar meio heavy metal, né? Aqui um tridentezinho meio do capeta nesse gráfico. Mas enfim, então essa seria a nossa ideia. A gente vai obtendo os pares ordenados e depois basta a gente ligar, como vimos na aula de introdução e estudo das funções. Veja que lá a gente brincou com essa ideia. Eu te dava vários pares ordenados, aí você colocava esses pares ordenados no plano cartesiano e brincava de ligar pontinho. Aí você obtém o seu gráfico. Belezinha? O bom é que a função do segundo grau, cara, 5 pontos para mim já é o suficiente. Que pontos? O vértice, e depois você vai pegando sempre para a esquerda e para a direita as mesmas distâncias. Sempre que necessário, substitua valores aqui para você complementar esses pontos. Agora vem comigo. Como é que eu vou saber quando esse cara é positivo ou negativo? Função positiva é dizer que ela está acima do x. Função negativa é ver quando ela está abaixo do x. Mas Pedrinho, esse cara nunca está abaixo do x. Opa! Então se ele sempre está acima do x, significa que a minha função é sempre o quê? Positiva. Então ela é positiva para qualquer x pertencente aos reais. E quando que ela é negativa? Jamais. Ou seja, esse conjunto aqui de baixo é vazio. Ele não tem solução. Pedrinho, e nos complexos? Não, não tem solução esse negócio aqui pra gente. Até, vamos dizer que até nos complexos você poderia até ter uma solução sim. Por exemplo, se x fosse igual a 3i, aí você teria um resultado negativo aqui. Mas aqui só estamos trabalhando com números reais. Beleza? Com números reais até seria possível isso daqui. Então vou colocar aqui conjunto vazio, porque dentro dos reais isso não tem solução. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Cara, eu vou ser sincero, esse daqui seria o último exemplo que eu vou fazer. Mas para a gente fechar com todas as formas que ele pode colocar de estrutura da função do segundo grau, farei um último exemplo, um exemplo de número 5, mas na próxima videoaula, belezinha? Então tá cansado, vai lá, levanta, conversa com o papai, com a mamãe, bebe uma aguinha, joga uma água no rosto, dá uma esticada, faz barra, corre, faça alguma coisa para você relaxar a cabeça, tranquilo? Aí depois você assiste a próxima videoaula. Então aquele abraço e bons estudos para você!